Makoto era um garoto como qualquer outro. Não era particularmente popular na escola e nem era o filho mais exemplar que os seus pais poderiam pedir, diferente do seu irmão. A sua vida, porém, era bem razoável, ele não tinha tantas reclamações assim. Mesmo a implicância que sofria de alguns colegas na escola era moderada, não chegava ao ponto de bullying, e ele assim vivia. Isso até uma noite em que, enquanto ia de bicicleta até a casa de um amigo, uma misteriosa garota avançou do topo de um prédio direto na sua garganta, abocanhando com força e bebendo do seu sangue. O que você prefere? Morrer aqui ou se tornar como eu? Ele responde em desespero que não quer morrer, e ela sorri e vai embora. O garoto desmaia e acorda num hospital com a sua família preocupada. Ele não fazia ideia naquele momento, mas a sua vida nunca mais seria a mesma. Happiness é um mangá de Shuzo Oshimi, o cara com um dos traços mais marcantes que eu já vi, um dos meus favoritos, e que adora escrever uns bagulho meio cabuloso. Já teve vídeo de Shino Adachi aqui no canal um tempo atrás, e hoje a gente vai falar desse aqui, que saiu entre 2015 e 2019 e que é outro dos seus mangás mais famosos. Vamos então tentar descobrir o porquê. O mangá começa apresentando o nosso protagonista Makoto e a gente vê que ele é um garoto meio medíocre, no sentido de que ele não se destaca, ele só tem um amigo próximo, fica fazendo favores pros colegas e fica meio na sombra do irmão dele, que é um carinha mais desenrolado. As coisas, porém, mudam quando ele é atacado por essa garota misteriosa que morde o pescoço dele, mas não o mata, fazendo ele acordar no hospital com a família preocupada. E logo de cara dá pra ver que tem algo de errado com ele, surpresa, porque ele se sente muito incomodado com a luz e sente uma sede inexplicável. E tá, eu acho que já tá meio óbvio, né? Já virou tradição do canal eu trazer mangá de vampiro de tempos em tempos, vou fazer uma playlist pra isso. Enfim, a família do Makoto fica preocupada, mas ele logo se recupera e volta pra escola, onde ele começa a se sentir estranhamente atraído por algumas das suas colegas, como se elas emanassem um aroma diferente, um cheiro de sangue. É numa dessas que ele acaba encarando por acidente, ou eu acho que espero que por acidente, as pernas da sua colega Nao, o que irrita muito a ela e ao seu namorado Yuki, que agarra o garoto pelo colarinho pra tirar satisfação, mas acaba levando uma muqueta do moleque, que nem queria fazer isso, mas acabou agindo assim por puro instinto. O nariz do Yuki quebra e o Makoto sai correndo. No dia seguinte, o louco chega com uma tala no nariz e pouquíssimas ideias. Ele não fala com ninguém e na hora do almoço, diferente de como vinha sendo, que era ele e os amigos dele mandando o Makoto pegar o almoço de geral na cantina, ele mesmo vai junto da Nao. Apesar disso, o Makoto não se sente bem, ele não queria nada disso e além do mais, ele ainda tá sentindo mais nauseado com um desejo de sangue do que antes, caindo no chão e sendo ajudado por uma garota de outra sala. Aliás, conheçam a Best Girl Yukiko. A Yukiko ajuda o garoto e acaba se aproximando dele depois de achar engraçado o jeito esquisito dele de agir. Desse momento em diante, eles viram amigos e começam a passar algum tempo juntos. Segundo a garota, o Makoto lembra ela do seu irmão mais novo e por isso ela quis se aproximar. Mais tarde, já fora da escola, o Makoto acaba passando perto de um grupo que incluía o Yuki. A Nao vê ele e vai atrás pedindo ajuda, dizendo que os caras mais velhos do grupo estão batendo no garoto por conta do comportamento estranho que ele vem tendo desde o socão que ele levou na cara. O Makoto vai e tenta resolver no diálogo, mas quando os malucos continuam batendo no Yuki, ele voa pra cima deles. Literalmente. Ele não faz nada demais, mas é o suficiente pra apavorar geral e eles caírem fora. O Yuki não diz nada, mas dá um café pra ele em agradecimento. No dia seguinte, olha só, ele decide chamar o moleque pra um rolê depois da aula, junto com a Nao. Só que, nesse mesmo dia, ele tinha marcado de sair com a Yukiko depois da escola. Então, eles convidam ela também. E os quatro vão jogar boliche. E eles se divertem. E o Yuki agradece o Makoto por ter ajudado no dia anterior. Olha só que coisa, tá tudo indo tão bem, né? O que será que pode dar errado? Os caras que estavam batendo no Yuki no outro dia começam a procurar pelo Makoto. Eles encontram um amigo dele e pedem pro moleque armar uma emboscada. Essa acontece durante um rolê meio esquisito no outro dia, quando o Yuki convida o Makoto pra ir na casa dele junto da Nao, mas acaba tomando umas com a namorada e eles começam a se agarrar na frente do moleque, que fica deveras constrangido e decide ir embora. Boa. Só que o Makoto acaba recebendo uma ligação e sendo atraído por esse amigo pra onde os caras lá estão. Eles
Eles batem nele e ligam do celular dele pro Yuki chamando o moleque lá. E ele vai, fiote, tá tirando construção de personagem em outro capítulo. Só que tem duas coisinhas. Antes do Yuki chegar, o Makoto acaba tentando lutar com os caras, o que resulta num deles derrubar sangue na boca dele. Ele surta por causa disso e, como se já não fosse problema o suficiente, outro vampiro que tava no lugar desperta e mata os malucos. Em seguida, avançando e enforcando o Makoto. E é nessa hora que o Yuki chega. Ele ajuda o amigo a levantar e parte junto dele, mas é quando... Por outra vez, o Makoto desperta no hospital. A Naoi e a Yukiko visitam ele e perguntam sobre o paradeiro do Yuki, que desapareceu. Ele não sabe, mas diz ter certeza de que o amigo tá vivo em algum lugar. Nessa noite, ele recebe uma visita do outro vampiro lá, que tira ele do hospital na marra, conta que jogou os corpos em uma caixa d'água e puxa o Makoto até um trilho ferroviário para que ele seja atropelado por um trem e morra. Segundo o carinha, como ele ainda não tomou muito sangue, ele ainda não é imortal e pode morrer por uma dessas. Na hora, porém, a vampira Diante surge resgatando o garoto e fazendo com que o Saku, esse é o nome do outro vampiro, sim, não é um nome muito legal não, mas acontece, seja atropelado no lugar. Ele sobrevive, mas fica despedaçado e chama a menina pelo seu nome, Nora, mas ela não dá a mínima e parte. O Makoto volta à sua busca e consegue encontrar os cadáveres dos seus agressores e o Yuki ainda vivo. Ele resgata o amigo e leva ele pro hospital, mas durante a visita da Nao, o garoto enlouquece, dizendo tá morrendo de sede. No outro dia, o Makoto volta pra escola, mas o Yuki segue internado. É quando a Yukiko decide visitar o amigo pra entender o que tá acontecendo. Até porque ela estranha bastante ele ter encontrado o outro numa fodendo caixa d'água. Ele hesita em contar pra ela e grita que não é da sua conta. E então a garota começa a chorar. Não só pela sua resposta agressiva, mas ela conta que o irmão dela, de quem o Makoto a lembra, morreu anos antes. E que ela sente um vínculo especial com o garoto por conta disso. E daí ele decide contar a verdade. Influenciado por passado triste. Ele conta tudo, ela tem uma certa dificuldade de acreditar, mas decide tentar e vai pra casa. Nessa madrugada, a Nora chama pelo Makoto. Ela o guia até um pequeno espaço no terraço de um prédio onde ela se abriga e o convida pra ir embora junto dela, já que agora eles são iguais. Ah, ela também vomita sangue na boca dele porque ele não se alimentou direito até agora. Mas ele recusa o pedido da garota e vai embora. Ele não quer nada disso, tudo que ele quer é a sua vida normal de volta. No dia seguinte, ele falta na escola e a Nao e a Yukiko, que acabaram virando amigas no meio de todos esses rolês, decidem visitar o Yuki no hospital. Só que quando elas chegam no lugar, elas descobrem que o garoto desapareceu e que a mãe dele foi morta no quarto que ele tava. A Yukiko liga pro Makoto pra contar sobre, mas a ligação é interrompida pela chegada de vários agentes que sequestram o garoto. A sua mãe tenta lutar, mas eles o levam pra dentro de uma van. E é quando o Yuki aparece. Ele ataca os agentes e ajuda o amigo a fugir, mas ele parece estranho. Ele conta entre risadas que matou a mãe e pede pro Makoto nunca deixar ele sozinho, para que eles fujam juntos, agora que os dois são aberrações para pessoas comuns. Makoto recusa, mas decide levar o Yuki até a Nora, dizendo que ela pode ajudar eles. Só que não, o que a mina faz na verdade é arregaçar o Yuki na porrada gratuitamente e chamar o Makoto de novo para fugir com ela sozinho. O Yuki fica puto, óbvio, arranca um pedaço da perna dela na mordida e sai vazado, mandando o amigo pra bosta. Não julgo muito não. Ainda ferida, a Nora conta que tinha vivido por tanto tempo que acabou perdendo as memórias de quando era humana, mas que o olhar no rosto do Makoto quando ela o mordeu trouxe tudo de volta. E daí eles se pegam. Poggers. Enquanto isso, a Yukiko e a Nao buscavam pelos dois garotos, mas acabam sendo interrompidas pela mãe da primeira, que dá carona pra outra pra casa, onde ela é surpreendida pelo namorado, que pede por ajuda. Ela o abriga no seu quarto escondido dos pais, mas o Yuki tá simplesmente descontrolado. Então ele avança pra cima dela e a beija. Oh, que fofo. E daí eles começam a meter. Ok. Do nada esse mangá virou uma putaria, mano, oxi. No dia seguinte, o Makoto e a Nora acordam juntos e o garoto diz que se ela quiser que ele vá junto dela, vai ter que prometer que não vai matar mais ninguém. E ela diz que vai tentar o seu máximo. Enquanto isso, após o horário da aula, vendo que nenhum dos amigos apareceu, a Yukiko começa a buscar por qualquer um deles. Ela tem umas visões do irmão mais novo e vai até onde rolou aquela briga entre o Makoto, o Yuki e os outros doidos. E lá ela é abordada por esse cara.
O esquisitão suspeito aí se chama Sakurane. Ele convida ela pra uma cafeteria num tom meio estranho. Ela vai, puta que pariu, e ele conta que tá investigando uns casos que tem rolado que ele acredita serem trabalho de vampiros. Ela pergunta pra ele, já que ele parece tão entendido, se teria um jeito de transformar esses vampiros de volta em humanos, e ele diz que se tivesse, ele talvez teria conseguido salvar a irmã dele, que foi morta por uma. Ele conta a história e a garota se compadece e decide contar o que ela sabe. Ela conta tudo que o Makoto contou pra ela. Boa, o Sakurane oferece ajuda e ela também aceita a ajuda desse maluco completamente esquisito e suspeito. Muito boa. Mas agora voltando na Nao e no Yuki, acredite ou não, eles ainda estão metendo. Só que é quando os pais dela entram no quarto e presenciam a cena. O pai dela fica puto e parte pra cima do garoto, que mata os dois. E depois a própria Nao. Ele percebe o que fez e enlouquece. Enquanto isso, o Makoto enfim volta pra casa. Ele encontra a mãe e diz que vai partir por um tempo. A mulher implora pra ele ficar, mas ele a agradece por tudo e vai embora. Ele se encontra com a Nora e os dois se preparam pra partir. Só que... a Nora se lança na frente do garoto pra protegê-lo, mas não adianta, ela é derrubada e o próprio Makoto parte pra enfrentar os soldados. Mas eles são muitos, e os dois acabam pegos no fim. No outro dia, ninguém vai pra escola e a Yukiko recebe uma ligação do Yuki pelo celular da Nao, se desculpando pelo que ele fez. Ela não entende nada e vai atrás do Sakurane, que se junta a ela pra ir até a casa da garota. Chegando lá, o Yuki recebe os dois e mostra o que aconteceu. Ele confessa que foi ele quem matou a namorada e os pais dela. E devastado, ele pede pra que os dois o matem. Mas é quando o Sakurane diz pro garoto que nada disso foi culpa dele, que ele não pode desistir de tudo e muito menos se deixar ser capturado. Então ele dá uma alternativa. Ele oferece abrigo pro Yuki no seu apartamento. E o moleque aceita. Puta que pariu. O homem leva os dois pro lugar. Lá ele começa a falar umas coisas meio estranhas pra Yukiko, que ela não entende o que tá acontecendo e nem nunca vai entender. Pro Yuki ele diz que ele não precisa se preocupar, que tudo que eles precisam fazer é fugir juntos pra onde quiserem. Nisso a Yukiko tem um mau pressentimento. Ela se levanta e corre. Mas então... o Yuki avança pra ajudar, mas o Sakurane diz que não tem por que ele se importar com ela, que o peso em cima da morte de alguém é só uma bobagem inventada pelas pessoas. A morte é fútil, ele é um vampiro, é claro que ele vai matar pessoas. Afinal, ele precisa se alimentar, e a comida dele tá bem na sua frente. Conforme o sangue desce pelo seu pescoço, a Yukiko perde a consciência em meio às palavras cada vez mais distantes do Sakurane. Ela tem um devaneio. Nele, ela enxerga o seu irmão mais novo. O garoto diz pra ela que veio pra dizer adeus, que ainda é muito cedo pra que ela se junte a ele. Ela o chama em desespero, mas ele se afasta, conforme a escuridão o envolve. A Yukiko desperta em meio às chamas. Ela entende que o Sakurane colocou fogo no lugar antes de partir, mas que o Yuki não chegou a matar ela de fato. O corte no seu pescoço é profundo, mas ela ainda pode sobreviver. Ela se rasteja conforme pensa nas mentiras que o homem a contou. Ela pensa na Nao, no Yuki, na sua mãe, no seu irmãozinho. Ela pensa no Makoto, em como ele com certeza gritaria para que ela não desistisse numa hora como aquela. Ela se levanta, avança, tropeça, mas torna a se levantar. Ela corre para escapar do apartamento em chamas. O Makoto desperta, completamente imobilizado numa sala de cirurgia. Logo que ele se dá conta de si mesmo, é cercado por uma equipe de doutores. Eles confirmam a sua consciência e um deles puxa uma seringa, injetando nele. De repente, a percepção do Makoto se desfaz. É como se ele inteiro fosse dissolvido, deformado, transformado em uma massa incompreensível e abstrata. E dói muito, é insuportável, mas em meio à dor, ele escuta uma voz chamando pelo seu nome, uma voz familiar, a voz da Nora.
E o que vai acontecer com o Makoto, com a Nora e com a Yukiko, nós vamos descobrir no próximo vídeo de Happiness, se vocês quiserem a continuação. Happiness não é um mangá tão extenso assim, mas eu não queria que esse vídeo ficasse muito grande contando a história inteira. Aqui eu trouxe a primeira metade do mangá até o capítulo 24, e se o vídeo for bem e vocês quiserem, eu trago no próximo já o restante dessa história. Então comentem aí. Mas bom, eu adoro as narrativas do Shuzo Oshimi, o autor, e elas combinadas com o traço fantástico dele me deixam imerso de um jeito que, porra, que eu nem sei. A forma como as histórias são contadas, o ritmo, os elementos são sempre tão envolventes que tornam pra mim o conjunto todo uma obra de arte. Eu nunca tinha lido Happiness, mas eu já conhecia por cima e foi uma experiência incrível, eu devo dizer. Eu adorei a trama, os personagens no geral me ganharam muito. A Yukiko, o Yuki, a Nao, o próprio Makoto mesmo e a Nora são todos tão cativantes e bem feitinhos que eu simplesmente adorei. É curioso como na parte em que o Makoto começa a se envolver com a Yukiko e se acerta com o Yuki e a Nao, quase parece que as coisas podem ficar bem pra depois só começar a rolar uma desgraça atrás da outra. Muito bom, gosto bastante desse tipo de história. Mas enfim, e você, o que você achou do vídeo, do mangá? Se já conhecia a Happiness, já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários pra gente conversar sobre. No mais, curte e hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considere se tornar membro pra me dar uma ajudinha com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, um maior desbravador do submundo, Arthur Rodrigues, e um especial aos senhores do submundo, que são o Luzil, a Vanessa Masson, o Matheus Nicolas, a Thaís Porto, o Cauã Mito 10 e a Yumi Ano. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima e Eu tô trabalhando